Como podemos ser abençoados por meio de Abraão? Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam muito bem-vindos de volta ao canal de Daquê. Eu sou Willan Santos e você está na leitura bíblica diária. Na leitura de hoje nós estaremos lendo a carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 3, dois versículos, o versículo 8 e o versículo 16. Antes de prosseguirmos, quero convidá-lo a se inscrever no canal de Daquê, a compartilhar o nosso conteúdo com no mínimo uma pessoa, para que assim possamos ser eficientes em compartilhar o Evangelho de Cristo. Nós estamos fazendo a leitura diária, que serve de apoio para a lição de número 2, do quarto trimestre das lições bíblicas da CPAD de 2023. Veja que na leitura de hoje nós podemos ver uma coisa muito interessante. Acompanhe comigo. Ora, tendo as Escrituras previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pronunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoadas todas as famílias da terra. O versículo 16, ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. Veja, queridos, que esta leitura é bastante interessante, porque no versículo 8 nós podemos perceber que as Escrituras, cita o apóstolo Paulo, previam que Deus iria abençoar os gentios com a salvação por intermédio de Abraão. E veja que a aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança abrangente para abarcar, para abençoar todos os povos da terra. Voltando à pergunta do início, como eu e você podemos ser abençoados por intermédio de Abraão? A resposta é justamente na descendência de Abraão. Lá no versículo 16, o apóstolo Paulo explica que Deus, ao referir-se à descendência de Abraão, não estava se referindo aos descendentes carnais de Abraão. Ou seja, Deus não estava se referindo à nação judaica, por assim dizer, mas Deus estava se referindo a um descendente de Abraão em específico. Da mesma forma como Mateus inicia o Evangelho descrevendo que Cristo, que Jesus, é filho de Deus e filho de Abraão. Então, Deus está se referindo que todas as famílias ou todos os povos da terra serão abençoados por meio do descendente de Abraão. Este descendente de Abraão é uma alusão a Cristo. Então veja que Paulo lança a mão das Escrituras do Antigo Testamento, no versículo 8, quando ele diz que as Escrituras previam que Deus justificaria os gentios pela fé. E diz que anunciou o Evangelho, e a palavra Evangelho aqui você já sabe, que são as boas notícias ou as boas novas, anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo que por intermédio do seu descendente ou da sua descendência, todos os povos da terra seriam abençoados. Então todas as famílias e todos os povos da terra são abençoados à medida que este evangelho, que essas boas notícias são propagadas, da mesma forma que Paulo estava propagando a notícia da salvação por intermédio de Cristo na província da Galácia. Eu e você podemos tornar muitas vidas abençoadas quando compartilhamos o Evangelho e anunciamos em Cristo a salvação. As pessoas podem crer e crer em Cristo exclusivamente para a salvação. Existem outras maneiras de crer, de exercer fé, mas a fé salvífica é aquela que crê que Jesus é o único Filho de Deus e Salvador de todo homem. Como o apóstolo Paulo diz aos Romanos, que com o coração se crer para a justiça, mas com a boca se faz confissão, para que todos saibam que Jesus Cristo é o seu Salvador pessoal. Compartilhe esse conteúdo com no mínimo uma pessoa e seja abençoado e abençoe pessoas em nome de Jesus.